Vamos continuando aqui, estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Capítulo 14, em Serviço Espiritual. Então, só para a gente relembrar onde é que nós paramos, pessoal, nós saímos da reunião mediúnica que o André Luiz, o Hilário e o Aulus estavam observando, vários espíritos foram socorridos, né? E aí o Aulus, o André Luiz, o Hilário e tal, eles foram abordados pelo marido da Celina, que é uma das médiuns que estava trabalhando no grupo mediúnico, né? E o marido dela veio pedir ajuda para o Libório. O Libório foi um dos que foram auxiliados durante a reunião, foi um dos espíritos auxiliados, que havia desencarnado em situação difícil e tal, e ele estava vampirizando a namorada dele que estava na Terra, tá? A namorada pediu ajuda para a reunião mediúnica, pediu ajuda para a casa espírita, e eles auxiliaram na reunião mediúnica, né? Então o Libório se comunicou, né? Falou através de um médium, foi doutrinado, né? O Raul Silva conversou com ele e tal, aplicaram a hipnose benéfica, ele acabou dormindo e tal. Retiraram ele e levaram para um hospital, para um posto de socorro próximo à Terra, né? Só que aí a moça, que era a namorada dele, que foi pedir ajuda para a casa espírita, ela estava atormentada, sentindo a falta do Libório. Por quê? Porque ele convivia com ela, estava junto a ela, na casa dela, convivendo com ela, né? Pesando na economia vibratória dela, sugando as energias dela, mas ela, de certo modo, se comprazia com esse processo. Ao mesmo tempo que ela sentia os mal-estares advindos da presença dele, de certo modo ela gostava da presença dele. Esse é um dos problemas dos processos obsessivos, porque acaba havendo um conúbio mental, vibratório, né? Acaba havendo uma certa acomodação do obsessor com o obsediado, né? O mentor até chegou a falar, trata-se de uma obsessão recíproca aí, né? Porque ambos, um está obsediando o outro, né? Agora é a moça que está sentindo a falta do Libório e está indo atrás do Libório. Então, quando os espíritos amigos foram visitar o Libório, então foi o Aulus, o André Luiz, o Hilário, né? O marido da Dona Celina, a Dona Celina desligada do corpo à noite, né? E aí eles perceberam que Libório no hospital ele estava como que alienado. Eles perceberam, o Aulus percebeu que a namorada dele estava influenciando ele à distância, pedindo a presença dele. Então ele estava em crise, né, meio que enlouquecido naquele momento. E eles foram percebendo que ele foi agravando a crise dele e que ela estaria por perto. E logo ela apareceu, pedindo, falando que estava sentindo falta dele, volta, tal, né? Ela fora do corpo, por ocasião do sono, indo buscá-lo, né? Sentindo a falta nele, sentindo a falta do Libório, tá? Ok? Então vamos partir daqui, né? Nós vamos continuar a narrativa aí. Hilário, deveras surpreso, reconheceu naquela mulher a mesma pessoa que momentos antes rogara socorro à instituição que frequentava. E isso é o que ela julga querer, explicou Aulus. Entretanto, no íntimo, alimenta-se com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente. Vocês estão entendendo? Porque o Hilário ele ficou surpreso. Falou, mas não é a mesma mulher? Não é aquela moça lá que estava pedindo ajuda lá na reunião mediúnica? Inclusive ela estava participando da reunião mediúnica como uma doente, né? Como alguém que estava precisando de ajuda e tal. Então o Hilário ficou surpreso, né? Que ela apareceu ali sentindo falta do Libório, chamando ele para voltar e tal. Aí o Aulus explicou, quer dizer, o que ela estava buscando ajuda,
né? Ela estava pedindo ajuda, aí o Aulus explica. E isso é o que ela julga querer. Quer dizer, o fato dela estar buscando ajuda é o que ela achava que ela queria. Não era exatamente o que ela queria. No íntimo, alimenta-se com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente. Entendeu? Por isso que nós podemos ter uma atitude mais externa, aparentemente de busca de ajuda. Nós podemos ter uma atitude externa de pedir ajuda à casa espírita, pedir ajuda aos médiuns, pedir ajuda ao dirigente da casa, pedir ajuda, né? Mesmo ao médico que a gente está buscando, ao psicólogo. A gente pode manifestar um pedido de ajuda, mas num plano mais profundo, nós não estarmos tanto querendo sair da situação que estamos vivendo. É como se fossem dois eus, é como se fossem duas vontades que concorrem uma com a outra. Num plano mais superficial, parece que eu estou com vontade de melhorar. E pelo menos eu falo que eu quero melhorar. Mas num plano mais profundo, numa intenção mais profunda, eu fico sabotando as melhoras possíveis que eu possa ter, né? E fico sabotando as possibilidades de melhorar efetivamente. Então aquilo que é passado eu não faço uso, as recomendações médicas eu não sigo, as disciplinas que se ouve na casa espírita eu acabo não praticando, começo a faltar muito, falto, né? Então eu vou sabotando e eu vou demonstrando que na verdade talvez eu não estava querendo tanto assim melhorar, porque na medida que foi proposto o tratamento, né, eu já comecei a me auto-sabotar, né? Então tem a ver com isso que a gente está vendo aqui, né? Isso, pessoal, com todos nós, tá? E, de algum modo, se a gente for analisar, a gente também se sabota, né? No nosso dia a dia. A busca da saúde física, emocional, espiritual, né? Então, nós precisamos analisar qual que está sendo minha busca profunda mesmo, né? O que eu estou buscando profundamente? Será que eu estou realmente buscando profundamente aquilo que eu estou aprendendo, né, num plano racional, na casa espírita, por exemplo, né? Nos estudos aqui? Será que eu estou realmente internalizando isso? E no meu íntimo, expressando a real vontade de melhorar a minha vida, né? Ok? É uma questão para a gente analisar, né? Aí o Aulus continua dizendo, né? Milhares de pessoas são assim. Registram doenças de variados matizes e com elas se adaptam para mais segura acomodação com o menor esforço. Olha que importante isso, pessoal. Milhares de pessoas são assim. Registram doenças de variados matizes e com elas se adaptam para mais segura acomodação com o menor esforço. Olha que interessante o que o Paulo está dizendo aqui. Nós desenvolvemos doenças, sintomas, problemas muito frequentemente para nos acomodarmos a essas doenças e usarmos como um pretexto para o menor esforço, né? Então eu posso usar uma depressão como um pretexto para o menor esforço, eu posso usar um transtorno bipolar, eu posso usar uma doença física, um problema aqui, um problema ali, como pretextos para o menor esforço. Eu me adapto, ao invés de eu buscar sair da situação com todas as forças. Todos nós podemos passar por situações patológicas, né, doentias, né, da emoção, do pensamento, do corpo. Todos nós podemos passar por certas dificuldades
nós estamos vulneráveis a muitas coisas, né? Mas nós devemos sair dessas situações, devemos buscar a melhora. Só que às vezes aquela situação, essa situação patológica, ela começa a ganhar uma função. Qual a função? A função do menor esforço, né? Então eu começo a usá-la como pretexto para não me desenvolver, para não me esforçar no dia a dia, né? Para me manter do jeito que eu estou, né? E aí começo a usar a doença. Ó, tem aqui até um atestado médico aqui, ó, falando que eu sou depressivo. Por que você está cobrando de mim? Por que você está exigindo, né? São modos da gente resolver, né, certos problemas, certos desafios da mudança, que todos nós somos desafiados a mudar, a melhorar, a nos aprimorar, a nos esforçar. Mas quando eu quero me acomodar, eu posso usar muitas vezes esses pretextos, né? A Fátima Lima, a própria pessoa pode perceber como sair desse processo de sabotagem. Aqui nós estamos estudando, Fátima, justamente para que o conhecimento que os espíritos trazem, para que o conhecimento que André Luiz traz, seja um alerta para nós, para que gere consciência em nós. Consciência de como eu estou agindo, ou como é que eu posso estar agindo, né? Aí cada um tem que fazer a sua análise, né? Mas aqui nesse momento, é um local, um momento agora, em que nós podemos estar percebendo o que nós não estávamos percebendo. Mas será que eu estou fazendo isso comigo? Começa a analisar. Você que está o tempo todo doente, você que está o tempo todo vivendo sintomas, né? E quando apresentam soluções você recusa e tal, né? Tem que analisar. Vai analisando, você vai chegar às suas conclusões, né? Certo? A Leila colocou, verdade, para não procurar um emprego, parece até gostar de estar doente. Então, pode ser uma situação, né? A gente não está dizendo que é, né, Leila? Porque cada caso é um caso, né? E cada caso tem as suas razões, tem os seus porquês, tal. Nós não estamos dizendo que sempre é isso, mas pode acontecer isso, tá? Pode acontecer sim. Mas aí a pessoa fica numa dependência indébita dos outros. E como o pessoal poderia questionar muito, oh, mas você não trabalha, então eu arranjo uma doença. Arranjo uma doença para justificar, então, por que eu tenho que ficar sem trabalhar, né? Ou por que eu não vou procurar emprego e tal. Aí vai agravando cada vez mais a situação, né? Porque agora eu já tenho um pretexto, inclusive um médico, um carimbo médico e tudo, falando que eu sou, né? Que eu tenho uma determinada dificuldade. Existem dificuldades incapacitantes, tem sim, mas tem muito de coisa que a gente tem usado como pretexto mesmo, né? Em vários campos aí, né? Então, registram doenças de variados matizes e com elas se adaptam para mais segura acomodação, com menor esforço, né? Dizem-se prejudicadas e inquietas. Todavia, quando se lhes subtrai a moléstia de que se fazem portadoras, sentem-se vazias e padecentes. Agora está sofrendo porque não tem do que reclamar. Assim, seria mais ou menos isso, né? Eu cultivei com tanto carinho, engraçado que tá. Aí. Agora sumiu. Eu cultivei com tanto carinho certa doença, né? E o fulano veio lá e me curou. E tirou minha bengala, né? Agora eu vou reclamar do quê, né? Então, assim, tem isso, né? Às vezes a pessoa ficou tanto tempo investindo em certo problema, em certa moléstia, cultivando aquela moléstia de estimação, né? E a pessoa está querendo me curar, né? A pessoa está querendo tirar minha bengala, né? Eu vou reclamar do que se eu não tiver isso para reclamar, né? Do que eu vou falar agora se eu não falar das minhas doenças? Tem pessoa que só fala de doença, né?
Em qualquer momento, qualquer lugar, se você der bom dia para a pessoa, ela começa. Aí começa a falar das histórias, tal, que foi no médico, que foi no hospital, que fez isso, que fez aquilo, né? Então, às vezes você tira isso da pessoa, ela não tem o que falar, não tem assunto, né? De tal modo que ela se acomodou àquela doença, né? Nós precisamos perceber isso, né? Por quê? Porque é o caso aqui que o Aulo está dizendo, né? Quando você ajuda a pessoa, como essa moça que foi socorrida, tiraram ela estava doente, né? Enfraquecida, deprimida, tá? E quando tiraram o Libório de perto dela, ela logo sentiu falta e estava lá desesperada atrás do Libório, né? Então, aqui, né? Dizem-se prejudicadas, inquietas, todavia, quando se lhes subtrai a moléstia de que se fazem portadoras, sentem-se vazias e padecentes, provocando sintomas e impressões com que evocam as enfermidades a se exprimirem de novo em diferentes manifestações, auxiliando-as a cultivar a posição de vítimas, na qual se comprazem. Tá? Esse aqui é a visão que os espíritos têm sobre nós. E muitas vezes, esses jogos que a gente faz, né? Então, tão logo a pessoa se vê liberta de determinados sintomas, de determinadas moléstias, as quais ela estava acomodada, muitas vezes ela não querendo exatamente trabalhar, não querendo, e o trabalho aqui não é só o trabalho financeiro, é o trabalho voluntário, é cultivar uma vida positiva, otimista, operosa, né? Espiritualizada. Às vezes a pessoa não quer. Ela não quer ter o trabalho. Então ela prefere se acomodar das doenças. Logo ela cria novos sintomas. Logo ela cria novas moléstias. As quais irão ajudá-la no seu objetivo, na sua intenção de inércia. Então logo ela se é retirada aquele problema dela, logo ela sente falta de alguma coisa que mantenha a sua inércia e que sirva de pretexto. É forte isso, né, pessoal? Mas é a realidade. É a pura realidade. Né? Tem pessoas que quando estão começando a melhorar, elas saem fora. Tanto no consultório quanto na casa espírita. Está começando a melhorar, tchum, sai fora. Vai que eu melhore mesmo, né? É um perigo, né? Vai que eu melhore mesmo, o que eu vou fazer da minha vida, né? Vou ter que trabalhar, vou ter que ajudar, né? Vou ter que ajudar, vou ter que colaborar. Eu não quero compromisso. Tem gente que fala assim, eu não gosto desse negócio de compromisso, não. Ter hora marcada, e gente que vai estar cobrando se eu faltar, não gosto de compromisso. Então, uma das melhores formas de você não se comprometer é você permanecer necessitado, né? Não melhorar, né? Porque aí você não se envolve com o trabalho de ajuda, você não precisa colaborar, você está sempre na posição do necessitado, né? Não é assim? Ok? Isso aqui, pessoal, é algo que todos nós, viu? Todos nós fazemos uma coisa ou outra aqui, de um jeito ou de outro. Isso aqui é uma análise para nós, seres humanos, tá? Não é uma análise dos outros, não, tá? Isso aqui é uma análise portas adentro do nosso coração, tá? Eu não estou fazendo crítica das outras pessoas, eu estou me autoanalisando, me autocriticando. Porque em determinados aspectos eu também faço isso comigo. Em determinados pontos eu também, fazendo uma autoanálise, eu também descubro certas acomodações em mim também, tá? Então, não é um julgamento, é uma análise
de um problema humano do qual nós compartilhamos. Tá? Todos nós compartilhamos desse problema. Ai, ai. Todos nós somos cúmplices aí desse tipo de atitude, né? E a gente fica lá, coitadinho de mim, né? Fico lá sofrendo, cheio de autocompaixão, né? Só que o tempo que eu fico sofrendo, cultivando autocompaixão, eu podia estar trabalhando, ajudando, né? Esse é o problema, né? Eu fico gastando energia com o que não precisava, né? Vamos lá. O assistente disse que tal fato acontece na maioria dos casos de obsessão. E é por esse motivo que, em muitas ocasiões, as dores maiores são chamadas a funcionar sobre as dores menores, com o objetivo de acordar as almas viciadas nesse gênero de trocas inferiores. Né? Isso acontece muito nos casos de obsessão. Né? E por isso que as dores maiores, muitas vezes, elas têm que aparecer para nos acordarem. É aquele chacoalhão que dão na gente para ver se a gente acorda. Pô, se move aí, vamos se ajudar. Né? Se mexa, vamos buscar o estudo. Geralmente é aquela dor maior que faz a gente parar e pensar nos rumos que eu estou buscando, né? Que eu estou dando para a minha vida, né? Que eu vou me acomodando nessa situação, né? Uma dorzinha aqui, outra ali, eu fico cultivando essas dores menores, aí vem uma dor maior para dar um chacoalhão para ver se eu acordo, né? E saio desse processo crônico de acomodação, de autossabotagem, né? Então é por aí. Aí continuando, né? Nesse ponto, a esposa conseguira beirar-se mais intimamente de Libório, que passou a demonstrar visível satisfação, sorrindo à maneira de uma criança contente. Vendo, porém, Celina, a infeliz bradou colérica: quem é esta mulher? Dize, dize! Coitada, né? Quer dizer, a mulher chegou lá pedindo a volta do Libório, né? Chegou no hospital lá naquele posto de socorro, na região umbralina, né? Onde o Libório estava acomodado, né? Hospitalarmente, estava acomodado. E aí a mulher chegou perto do Libório, da cama do Libório, e o Libório sorrindo da maneira de uma criança contente, né? À medida que a mulher viu a dona Celina, que não tinha nada a ver com o Libório, era apenas a médium que deu comunicação, né, do Libório, ajudou ele e tal, estava ali ajudando, tá? Ela já começou a gritar: quem é esta mulher? Dize, quem é esta mulher? Né? Já foi acometida pelo ciúme. Né? Você vê o nível de inconsciência ali, o nível de tormento íntimo que a pessoa está vivendo, né? Essa namorada ou esposa dele aqui, do Libório, né? Então ela já encrespou lá com a dona Celina. A dona Celina toda de boa vontade lá para ajudar. E ela já viu ela como uma inimiga, né? Celina avançou para ela com simplicidade e implorou: minha irmã, acalme-se. Libório está fatigado, enfermo. Ajudemo-lo a repousar. Né? Falou com toda a calma, com toda a caridade, com toda a humildade para ela, né? Que o papel deles ali é ajudar. Ela não estava ali namorando o Libório, ela estava ali para ajudar o Libório, né? Mas a moça estava vendo ela como se ela tivesse interesse no Libório, né? Você vê que nós somos no plano espiritual do mesmo jeito que a gente é aqui na Terra, né? Se a gente é muito ciumento aqui na Terra, lá no plano espiritual também a gente vai se mostrar. Às vezes até aqui a gente não demonstra, por preocupação social, por questão de, né, tato social, né? Mas os sentimentos represados, eles eclodem muito mais fortes no plano espiritual.
onde a nossa realidade verdadeira, ela surge. Tá? Então, a irmã Celina pedindo para ela se acalmar, né? Para ajudar o Libório e tal. A interlocutora não suportou o olhar doce e benigno da notável médium, e longe de reconhecer Celina, tomada por forte ciúme, gritou para o enfermo palavras amargas, abandonando o recinto em desabalada carreira. Que situação, né? Tá vendo? Que situação. Quer dizer, só dá ter ouvido a dona Celina, viu a dona Celina ali, ela nem lembrou que a dona Celina estava na reunião agora há pouco tempo lá, há poucos minutos, poucas horas. A dona Celina estava lá ajudando o Libório na reunião mediúnica. Ela nem lembrou que era a dona Celina que estava lá. Né? Ela já viu como uma inimiga. Né? Você viu o grau de inconsciência dela, o grau de tormento íntimo. Né? Já falou palavras amargas para o Libório e saiu em desabalada carreira. Quer dizer, saiu rapidamente do ambiente, né? Sentindo-se despeitada com a situação, né? Como se ele estivesse fazendo alguma coisa errada, tal. Você viu o tormento, né? Que a pessoa ciumenta acaba vivendo, né? Libório ficou contrariado com o fato, mas Aulus aplicou-lhe passes, restituindo-lhe a calma. Em seguida, o assistente enalteceu a grandeza da bondade divina, que aproveita até os nossos sentimentos menos dignos em nossa própria defesa. Olha que interessante, né? O assistente Aulus, né? Ele chamou a atenção para a grandeza da bondade divina. Por quê? Porque ela consegue tirar até dos nossos defeitos a nossa defesa. Quer dizer, até do ciúme da esposa do Libório, o ciúme acabou ajudando eles, acabou ajudando o Libório. Por quê? Porque ela ficou despeitada de ciúme, né? E não quis nem conversar e já foi embora. E, na verdade, acabou ajudando porque ela deixaria o Libório mais tranquilo, né? Para sua recuperação, né? E é verdade, né? Você vê como é que Deus é tão perfeito que até dos defeitos Deus consegue tirar coisas boas, né? Para nós, né? Espera aí que eu só preciso aqui dar uma ajeitadinha, pronto. Ok? Muito bem. Vamos lá, né, pessoal? Vamos dar continuidade aqui. O ciúme e o despeito da esposa encarnada ao ver Celina junto do esposo dar-lhe-iam tréguas valiosas, de vez que o grupo teria algum tempo para auxiliá-lo nas reflexões necessárias, né? Que é o que a gente acabou de falar, né? Então o ciúme dela acabou ajudando eles, né? Hilário se disse surpreso com ver o serviço incessante por toda parte, seja na vigília e no sono, na vida e na morte. Aulus respondeu-lhe sorrindo: sim, a inércia é simplesmente ilusão, e a preguiça é fuga, que a lei pune com as aflições da retaguarda. Né? Hilário ficou surpreso, né? Com um trabalho incessante. Né? Que é uma ideia que a gente vai entendendo só à medida que a gente vai estudando, vai lendo os livros espíritas, vai conhecendo o plano espiritual, principalmente a obra do André Luiz, do Espírito André Luiz, é leitura obrigatória para todo espírita, né? Para toda pessoa que se diz ou quer ser espírita, quer entender do espiritismo, precisa ler a obra do André Luiz, pessoal. Né? Precisa ler essa sequência aí do André Luiz. Porque o André Luiz descortinou a vida espiritual e demonstrou o trabalho incessante após a morte. Né? O trabalho incessante. Mesmo
durante a vida, o trabalho incessante. Olha, a dona Celina está desligada do corpo físico, mas ela está trabalhando. Né? Todos nós podemos trabalhar à noite. Aliás, é imprescindível que nós trabalhemos à noite. É um modo de cultivarmos a saúde espiritual durante a nossa encarnação, é nós termos uma vivência cotidiana, ou noturna, né, vamos dizer assim, saudável no plano espiritual. Nós temos que lembrar que o plano espiritual, para nós, mesmo na Terra, ele é de magna importância. E representa o nosso contato com o plano espiritual, o contato direto com o plano espiritual, mesmo enquanto encarnados, representa 1/3 da nossa vida, pelo menos. Né? Pelo menos. Representa 1/3. Nós estamos encarnados, né? Mas 1/3 da nossa vida praticamente a gente passa na vida espiritual. Não é mais ou menos 1/3 da nossa vida que a gente passa dormindo? Né? Então, aproximadamente 1/3 que a gente passa em contato com o plano espiritual. Tá? Você imagina uma pessoa de 90 anos, uma pessoa de 90 anos, encarnada aqui há 90 anos, né? Velhinho já, 90 anos. Mais ou menos em torno de 30 anos dessa encarnação, passou em contato com o plano espiritual. Né? Num dia de 24 horas, aproximadamente 8 horas, você passa dormindo. Não é? Então, mesmo que não seja exatamente 1/3, mas é bastante, né, pessoal? De 90 anos, 30 anos você passar em contato com o plano espiritual. Por isso que a importância, né? A importância da gente se preparar bem para dormir, né? Ter uma boa rotina, uma rotina saudável, um desejo, uma intenção muito profunda de fazer o bem à noite, de estudar coisas boas, de ajudar, de ser ajudado, de estar na companhia do Espírito Protetor, de estar na companhia dos bons espíritos, de ir na casa espírita, de estar junto com os companheiros da casa espírita. Né? O cultivo da espiritualidade superior. Nós precisamos ir dormir com esse forte propósito dentro de nós. Nós não podemos ir dormir como se fosse um barco à deriva, se soprar para cá eu vou, se soprar para lá eu vou, não. Nós temos que dormir com firme propósito todas as noites, com a firme intenção de estarmos fazendo coisas boas junto de pessoas boas. Porque aí a gente acaba tendo experiências durante a noite que vão ficar registradas no nosso inconsciente. Né? E quando a gente acordar, nós teremos os estímulos inconscientes da noite bem vivida, das horas bem utilizadas. E esses estímulos, eles geram sensações de bem-estar, eles geram sensações de paz. Podemos ter ideias interessantes, insights interessantes de autoconhecimento, ideias no campo profissional, ideias no campo religioso, no campo espiritual, ideias no campo social. Né? Podemos ter sensações de bem-estar que vão continuamente mantendo um equilíbrio íntimo, emocional, mental, espiritual. Né? Então é muito importante nós tomarmos bastante cuidado com a noite. Né? Os espíritos até dizem na obra do André Luiz, né? Se os irmãos encarnados soubessem da importância de cuidarem da preparação para a noite, muito eles ganhariam em estímulos para o dia, estímulos saudáveis para o dia. Né? Principalmente quem está precisando melhorar em certos aspectos, né? Tá com a saúde debilitada, precisa ter mais recuperar a saúde e tal. Muito disso tem a ver com a nossa vivência espiritual. Tá? Um dos sintomas, um dos sinais mais evidentes de que a pessoa não está bem espiritualmente é quando a vivência do sono dela não está boa. Né?
embora queiram colocar só no plano biológico, né, só no plano do ritmo biológico, né, queiram colocar só no plano da genética ou da comida, comeu demais e por isso não dormiu bem. Pessoal, o problema relativo ao sono é enormemente relacionado às questões espirituais. Tá? Porque o dormir, o sono, é a ligação direta da vida material com a vida espiritual. Tá? Evidencia necessidades espirituais. Muitas pessoas que estão dependentes de remédio para dormir, evidencia problemas espirituais a serem melhor equacionados. Eu falo isso porque existe muita acomodação nesse sentido, já que a gente está falando de acomodação, né? Existe muita acomodação aos remédios, né? E não às disciplinas espirituais. Existe muita acomodação aos remédios e não às disciplinas. E não há frequência ao centro, e não ao trabalho com a mediunidade. Quer dizer, podia estar frequentando mais, podia estar estudando mais, podia estar ajudando mais, podia estar trabalhando mais com a mediunidade. E a pessoa fica fugindo disso tudo, mas fica acomodada aos remédios, e acomodada à insônia, acomodada a vários problemas aí, né? Então podia não ser assim, né? Ah, Fátima, né? Trabalhar à noite? Desculpe, meu sinal falhou. Você se referiu a essa preparação de dormir? Exatamente, Fátima. É, a importância, né, dessa preparação antes de dormir, né? Todos temos que levar a sério isso, né? Para termos uma qualidade de sono. A melhora das pessoas, eu vejo a melhora dos pacientes que a gente atende, nesse campo do sono, é muito relacionado à melhora espiritual, é muito relacionado à melhora emocional, muito relacionado a um ganho em que a pessoa vai se esforçando por melhorar-se e vai refletindo no sono, vai refletindo na vivência espiritual que ela tem à noite. Né? É quando a gente vai trabalhando mais espiritualmente, vai ajudando, né? E aí a gente começa a ter um sono com uma qualidade melhor, né? Uma qualidade maior. Certo? Então, continuando. Então, o Hilário ficou espantado, né, com o serviço incessante em toda parte, no sono, na vigília, na vida, na morte. Tá? Aulus respondeu sorrindo, sim, a inércia é simplesmente ilusão. É preguiça, e a preguiça é fuga, que a lei pune com as aflições da retaguarda. Quer dizer, a pessoa que mantém a inércia, mantém a preguiça, se mantém nessa ilusão, ela acaba sendo punida com as aflições do final da fila, da retaguarda. Por quê? Vai ficando para trás. Né? Os outros vão se aprimorando, os outros vão avançando, os outros vão se espiritualizando e a gente vai ficando para trás. E aí a gente vai vivendo as aflições de ficar para trás. A gente vai vivendo as angústias de nos mantermos num plano mais inferiorizado. Né? Não porque as pessoas façam isso com a gente, mas porque eu estou fazendo isso comigo. Pessoal, a palavra mais importante para nós no atual momento da nossa vida chama-se autodesenvolvimento. Por quê? Porque somente o autodesenvolvimento, que é feito de autoconhecimento e de exercício de amor, né? São essas duas palavrinhas que geram o autodesenvolvimento. Né? Somente o autodesenvolvimento que vai fazer com que eu me torne uma pessoa que eu ainda não sou. Eu sofro porque eu sou ainda quem eu sou. Na medida que eu vou me tornando uma pessoa melhor, eu vou diminuindo o meu sofrimento. Ok? Eu sofro porque eu não sou ainda quem eu poderia ser. Certo? Eu sofro pelo que eu não sou ainda. Eu poderia ser uma pessoa melhor.
E enquanto eu mantenho essas áreas não desenvolvidas, enquanto eu não me esforço, eu continuo sendo quem eu sou e por isso eu sofro. Ok? E nesse sentido, olha a importância do que o Aulus falou, né? Nesse sentido, a preguiça, o não esforço, a acomodação é o nosso principal inimigo. São os nossos principais inimigos, porque nos mantém quem nós somos. Ou seja, pouco desenvolvidos e sofrendo barbaridade, né? Vamos dizer assim, né? A gente sofre porque nós não desenvolvemos ainda o que nós podíamos ter desenvolvido. Eu sofro porque eu não aprendi ainda a fazer prece sistematicamente. Eu sofro porque eu não aprendi a ler mais, a sintonizar mais com os bons espíritos. Eu sofro porque eu não estou fazendo evangelho no lar ainda como eu podia estar fazendo. Eu sofro porque eu não estou exercitando a caridade como eu podia estar exercitando. Eu sofro porque eu não acendi a minha luz. Né? Então eu estou me mantendo ainda na escuridão interna. O lado sombra está prevalecendo. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Ok? Eu sofro pelo que está faltando, não é pelo que está existindo. Ah, Alexandre, eu sofro por causa disso, por causa daquilo. Não. Você pode falar que você acha que você está sofrendo por causa disso tudo, mas não é por causa disso tudo. Você está sofrendo é pelas coisas que você não está fazendo. Não é porque o outro te xingou, porque o outro passou a rasteira, porque o outro... Não é por causa disso que você está sofrendo. Você está sofrendo pelas coisas que você não está fazendo. Não é pelo que o outro está fazendo com você. Entendeu? É o como você está reagindo ao que o outro está fazendo. Ou seja, pela falta de evolução, a gente acaba reagindo mal. Né? E a gente acaba ficando preso a essas atitudes infelizes, aos sentimentos de infelicidade, porque eu não estou fazendo coisas para me fazer mais feliz. Não sei se vocês estão entendendo, né? Ok? Certo? Então a gente tem que parar de reclamar. Né? A verdade é essa. Nós temos muito mais do que merecemos, mas nós temos que aprender a utilizar esses recursos que temos, parar de reclamar e começar a fazer por nós. Né? Acendermos a nossa luz, começarmos a olhar o próximo, ajudar mais, estudar mais, parar de ficar cultivando vícios. Ah, Alexandre, mas aquela cervejinha não tem nada demais, tal. Eu vou lá e fico tirando foto no Facebook, tá lá a cervejaiada toda lá. Depois eu vou lá no centro aplicar passe, participar de reunião mediúnica. Né? Quer dizer, eu podia estar me desenvolvendo mais, eu podia estar sublimando mais as minhas forças, e estou lá gastando com bobagem. Estou colocando verdadeiros venenos dentro do meu corpo. Né? Os espíritos falam, no livro Missionários da Luz, eles tratam o álcool como um veneno altamente prejudicial para todos os centros energéticos, desequilibra todos os centros energéticos. Aí depois eu vou lá aplicar passe lá. Estou lá. Não é com que qualidade? Eu não estou falando que é ruim você querer aplicar passe, mas com que qualidade de fluidos? Com que qualidade de ajuda eu vou ajudar na reunião mediúnica se eu estou lá toda hora rodeado de cerveja? Tá? Então, são coisas, pessoal, que a gente tem que começar a perceber, né? Nos desenvolvermos. Não há melhora real mantendo os mesmos hábitos. A gente não pode viver de uma forma comum. Ah, Alexandre, mas é comum, todo mundo faz isso e tal. Nós não podemos ser pessoas comuns. Nós não somos pessoas comuns, nem devemos ser pessoas comuns. Nós devemos ter justamente um padrão diferenciado de atitude, de hábitos, de linguajar. Não é? E só assim que a gente vai se aperfeiçoar, pessoal. Senão a gente vai ficar sempre num plano de necessidade. Aí a gente chega na reunião mediúnica que está sempre necessitado, está sempre meio doente, sempre meio desorientado. Por quê? Porque não cultiva bons hábitos, não cultiva boa leitura, não cultiva, né, pensamentos elevados, está sempre necessitado. Né? Então é isso que o Aulus está dizendo aqui, né?
Que a gente precisa tomar mais cuidado, né? A conduta moral, né? Ok? Então, por isso que ele fala, né? A inércia é simplesmente a ilusão e a preguiça é fuga que a lei pune com as aflições da retaguarda. Você quer se manter atrasado? Pode se manter. Mas você vai prejudicar você, não é a mim, né? É você que vai sentir os prejuízos do atraso, não é? É você que vai sentir o lado negativo, né, de manter esse atraso todo, né? Aí nós acabamos o capítulo 14, então, pessoal. Aí na semana que vem nós vamos entrar nas forças viciadas, capítulo 15. Aí nós vamos explorar um pouco mais desse assunto aí, vamos analisar um pouco mais disso tudo que a gente está falando, né? E é interessante que o André Luiz, o Aulos, os espíritos amigos, eles colocam isso tudo com uma elevação muito grande, né? O amor junto com o conhecimento, né? Isso é o que mais chama atenção na obra do André Luiz, essa conjugação, né, de amor e conhecimento. São espíritos muito sábios e muito amorosos, né? Tem muita gente que não gosta das obras do André Luiz. Por quê? Porque o André Luiz justamente ele chama a gente para uma mudança moral. A obra do André Luiz nos faz nos deparar com a necessidade preemente da mudança moral, da mudança comportamental. Sem ilusões, sem enganações, sem subterfúgios, nos coloca diante de nós mesmos e diante da vida imortal. Então, tem muita gente que não gosta do André Luiz, por quê? Porque incomoda, né? Você vê como ele colocou, com a clareza com que o Aulos colocou isso aqui incomoda muita gente. Faz tirar da inércia, né? Faz tirar da acomodação materialista, porque até no Espiritismo muitas pessoas aprenderam a doutrina espírita, mas continuam apegadas a uma vivência materialista, profundamente materialista. Né? Tão materialista que às vezes não gosta nem de reunião mediúnica. Não quer ter contato com os espíritos, não quer ajudar espiritualmente, não quer ajudar nas obsessões. É tão materialista a coisa que nem a se aproximar da área mediúnica não gosta. Tem muita gente, viu, pessoal? Aqui vai um outro alerta. Ok. Então vamos finalizar, pessoal? Vamos, né?